Todos os seres vivos precisam se reproduzir para perpetuar a espécie. Mas, às vezes, para que o milagre da vida aconteça, é necessário uma ajuda da ciência. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre reprodução humana e infertilidade. A reprodução humana depende do trabalho em conjunto do sistema genital masculino e do sistema genital feminino. A gente vai falar sobre este assunto e muito mais hoje aqui no Ponto de Vista. E olha só quem está aqui comigo. É a doutora Simone Pereira. Ela é médica, especialista em reprodução humana e em cirurgias minimamente invasivas. Olá, Simone. Olá, Michele. É um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. E ela, vocês já conhecem, a Marina Novaes, esteve aqui com a gente num outro programa que está falando sobre casamento, que ela tem um blog de casamento, mas hoje ela está aqui por causa do outro blog que ela tem e da experiência também dela que ela tem, de gestante e tudo mais. E o blog é o Desafios da Maternidade, onde Marina fala para quem está tentando, que chama de tentante, né, Marina? Para as grávidas, mamães e papais. Bem-vinda, Marina. Obrigada, Michele. Um prazer estar aqui com você e dividir um pouco dessa experiência com todo mundo. Maravilha. A gente sabe, doutora, que a reprodução humana envolve vários aspectos, né? Então, nós fomos lá num videozinho no YouTube, que é da Nucleus Clinical Medical, para falar um pouco sobre fecundação, para a gente iniciar esse bate-papo. Vamos ver esse vídeo. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space
just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. É uma luta. Doutora, é uma batalha, né? É o espermatozoide vitorioso, né, que a gente chama. Mas o que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, não tinha me aprofundado no assunto, é a questão dos 23 cromossomos, que a célula reprodutora feminina tem 23, a masculina tem 23, por isso a necessidade de se juntar, porque as células básicas do nosso organismo têm 46, não é isso? Isso. Então, os nossos gametas, tanto os masculinos como os femininos, eles têm metade da nossa carga genética. Então, se a gente tem 46, cada um vai ter 23 e eles se juntam para gerar uma nova vida com 46, né? Ou seja, a nova vida tem que ser, sim, metade do masculino pai, e o feminino. Maravilha. Esse a gente viu agora é um método natural, né, de fecundação. Foi realmente através de uma relação sexual, o espermatozoide ele foi até o óvulo dentro do organismo feminino e aconteceu. Como é que foi no seu caso, Marina? Antes de você engravidar, você tentou pelo método natural até chegar no método de indução? Pronto. No meu caso, no final, acabou sendo por isso, porque o meu problema para engravidar foi a questão da ovulação. Eu não liberava o meu óvulo, ele ficava preso dentro do meu ovário e não saía para as trompas, onde tem aqueles que a gente viu ali no vídeo. E aí a gente precisou fazer um tratamento de indução com hormônios. Eu tomei 13 injeções no mês para poder liberar um óvulo e ele ser fecundado dessa mesma maneira como foi aí. A luta dos peixinhos do meu marido para chegar lá e fazer o milagre da vida. Mas você tentou durante quanto tempo antes de partir para algum método? 3 anos. Foram 3 anos tentando engravidar, negativo após negativos, até que eu resolvi procurar uma especialista em reprodução, que por sinal foi a doutora Simone. E aí a gente fez toda uma investigação por que a gente não estava conseguindo, tanto eu quanto meu marido, a gente se submeteu a vários exames para a gente achar um diagnóstico para poder fazer o tratamento desse diagnóstico. Perfeito. E qual foi o diagnóstico de Marina, primeiro por questão de curiosidade, e depois outra pergunta que eu... É importante, eu ia frisar aí 2 coisas. O tempo de espera para você conseguir uma gravidez natural. Habitualmente a gente considera um casal com infertilidade se a mulher tem menos de 35 anos, se ele tenta engravidar por 1 ano e não consegue. Então, 3 anos ela já passou... Né? Já era para ter visto um pouquinho antes. Né? A gente vê muito isso na prática. Os casais esperam muito. Os familiares não ajudam também, né? Espere, vai vir, você está estressada, relaxe, mas não. Então, infertilidade é 1 ano tentando engravidar.
sem sucesso para pacientes com menos de 35 anos e mulheres com mais de 35 a gente orienta só esperar 6 meses. Se em 6 meses você não engravidar, você já tem que ir para um especialista. Ou seja, aumentou a idade, você diminui o prazo tempo de espera. E detectou que você tem infertilidade, você vai começar a sua investigação. No caso de Marina em específico, ela tinha um problema ovulatório. Ela não conseguia liberar o óvulo. O ovário dela até produzia o folículo que crescia, mas quando ele amadurecia, ele não era liberado. Ele não rompia para sair do ovário e ir em direção às trompas e ficar lá esperando o espermatozoide. O que pode causar isso? É da pessoa, é genético. É uma coisa relativamente rara. É uma síndrome, a gente chama, tem um nome, né? Síndrome do folículo não roto. Ele cresce, mas não rompe. E é uma coisa genética, é uma coisa da pessoa mesmo e até relativamente rara. Mas é de fácil tratamento, porque com medicamentos, com injeções, você consegue fazer que esse óvulo ele seja liberado. Que foi o que aconteceu com a Marina. Graças a Deus. E ela preenche todo esse processo de gravidez natural. Depois que você começou a indução, quanto tempo depois você engravidou? No segundo mês de tratamento. Na verdade, sim. No primeiro, a gente teve uma gravidez química, né? O espermatozoide chega a fecundar o óvulo, aí você começa a produzir o HCG, que é o hormônio que detecta quando a gente faz aqueles testes de gravidez, né? O famoso beta-HCG. Exatamente. Isso. E logo depois a gravidez não vinga porque o óvulo não se segura no endométrio, no útero, dentro do útero. E aí você menstrua normal. Tem muita gente, inclusive, tem a gravidez química sem saber que teve, né? Porque como a menstruação vem logo depois, um pequeno atraso na menstruação. Eu só descobri o positivo porque eu sou neurótica. Eu começava a fazer os testes de gravidez bem antes do que recomendava. A doutora Simone falava, Marina, você vai fazer a partir de tal dia. 5 dias antes eu estava lá fazendo. Eu já acho que posso fazer um pouco antes, né? Não vai ter problema. Isso. Eu fazia isso. Então, aí eu detectei na primeira vez que teve uma gravidez química. E aí eu esperei a menstruação descer, quando menstruou, a gente voltou no consultório da doutora Simone e reiniciamos o processo. E aí sim, dessa segunda vez, veio minha filha. E maravilha, linda. Que tá linda. Tá com quantos meses agora? Vai fazer 5 meses agora. 5 meses, uma fofa, gente. Vem cá, doutora. E quais são as causas? A gente já sabe que o de Marina foi genético e tal, mas quais são as causas de infertilidade em mulheres? Pois é, uma coisa que eu queria falar também, que é importante, que até Marina citou, eu e meu marido fizemos os nossos exames, né? Porque as mulheres têm muito essa ideia de que a infertilidade é minha culpa, é minha causa e só a mulher vai no médico. Uma questão social até na sociedade machista. Cultural, os homens associam muito infertilidade com impotência, então eles fogem do especialista. Sim. Mas a infertilidade, ela é do casal, não tem como a gente atender só a mulher, tem que atender os dois. E se você olhar a estatística, 30% dos casos de infertilidade são de origem feminina, mas 30% são de origem masculina. Aí você pega mais de 20% que tem dos dois, problema no homem e na mulher, e 20% que é causa indeterminada, que a medicina ainda não consegue determinar qual é a causa. Então, a importância do marido ir na consulta, dele fazer o espermograma, que é o exame básico. Os homens não gostam muito, resistem um pouco, mas tem que ir, não tem jeito. Se você levar, se você assim, é só a mulher, esses 30% de causa de infertilidade, que é só feminino, a maior causa ela é relacionada à ovulação, problemas ovulatórios, problemas hormonais. Mas existem diversas causas de infertilidade feminina. Endometriose, né, que está sendo muito falada ultimamente, miomas, a depender do tipo de mioma da localização, obstrução das trompas, que é uma causa muito importante. Então, tem vários fatores que causam infertilidade feminina. Mas é importante lembrar que o homem também tem que fazer a parte dele. Isso é super importante, a gente vai lembrar que eu vou trazer também dados sobre isso. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Eu já ouvi dizer também que uma das grandes causas hoje seria a idade. A mulher corre contra o tempo. Eu quero ver sua resposta depois do intervalo. Não saia daí, a gente vai rapidinho e já volta com mais ponto de vista para vocês. Voltamos com um ponto de vista, hoje falando sobre reprodução humana e infertilidade. A gente foi para o intervalo e ficou uma pergunta no ar. E aí, doutora, a idade está sendo um fator bem de risco mesmo para a mulher que quer engravidar? Demais. Fator causa de infertilidade. A idade isolada
é a maior causa de dificuldade para engravidar, idade avançada, né? Então, se você pegar um fator isolado, a idade é o pior para a gente, né? Então, hoje em dia, com a mulher moderna, o que é que a gente vem vendo na prática? E eu até me enquadro nisso, né? A mulher, ela estuda, ela se forma, ela faz pós-graduação, ela quer trabalhar, ela quer ganhar dinheiro, ela quer casar, quer comprar um apartamento, mobiliar, comprar um carro e vai. Deixa eu me estabilizar. E quando você vê, você está com perto de 40 anos, e aí você já fez tudo que você queria fazer, eu quero viajar, né? Então, sempre tem uma coisa a mais que você quer fazer. E aí você está ali já perto de 40 e diz, agora eu quero ter meu filho, né? Agora eu vou engravidar. E aí, os 40 anos, a gente sabe que é o divisor de águas para a mulher, né? A partir de 40 anos, a chance de gravidez ela diminui muito. E as taxas de complicações relacionadas à gravidez também aumentam muito. Então, é fato, é nossa realidade. Cada dia a gente pega mais mulheres com idades mais avançadas no consultório querendo engravidar. E o fisiológico não é isso, né? Qual é o fisiológico? É você ter seus filhos jovens, né? Você ter jovem, constituir sua prole. Mas na prática não é isso que a gente vem vendo. A vida moderna modificou. A vida moderna mudou muito. E as famosas, né? O que é que a gente vê na TV? São mulheres famosas, cada vez tendo filhos mais tarde. Isso cria um incentivo, né? Que se elas podem, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. Então, eu vou esperar mais um pouco. E aí vai para 42, 43. E às vezes a gente pega muitos casos de pacientes que aí já é tarde demais, aí já não conseguem mais engravidar. Então, realmente, a idade boa para engravidar, quanto mais jovem, melhor. Abaixo dos 35 é uma idade boa para engravidar. Quanto mais jovem, a gente fala assim, a partir de que idade seria assim? Dos 20, 25? A maturidade do sistema genital feminino, ela se dá mais ou menos aos 18 anos, né? A partir de 18 anos, a mulher já é madura. Da parte fisiológica. Não estamos falando, né? incentivando ninguém a sair aí engravidando, não, pelo amor de Deus. Mas fisiologicamente, a partir daí, é a idade que a mulher foi feita para engravidar nesse período, né? E antigamente era assim. A gente não tinha essa expectativa de vida que a gente tem hoje. Uma mulher de 40 anos hoje é uma mulher altamente ativa. Muito diferente da mulher de 40 anos há 20, 30 anos atrás. Isso, então hoje em dia a gente tem outra realidade. Mas a idade do ovário, ela não é generosa, né? Você vê uma mulher de 40 anos, linda, jovem, malhada, mas o ovário daquela mulher de 40 anos já é um ovário que já teve todo um sofrimento. E as mulheres, né? Nascem com o número certo de óvulos? Isso, ela já nasce com o número certo de óvulos, que é aquele número que ela vai levar para a vida toda. Então, aos 40 anos, todos os efeitos oxidativos, de poluição, de raio-x, tudo que seu organismo sofreu durante 40 anos, aquele óvulo sofreu. Então, é um óvulo que tem uma chance grande de ter problemas genéticos, né? A qualidade já é É possível menor. você saber quantos óvulos você tem ou Você não? tem como avaliar sua reserva ovariana. Através de dosagens de exames hormonais. Existem também ultrassons nos quais a gente conta os folículos antrais, que são esses pequenos óvulos que a gente tem no ovário. Então, tecnicamente, você consegue avaliar a sua reserva ovariana, né? Como é que está a sua produção de óvulos. Joia. Isso o médico consegue fazer, até para lhe orientar. Porque que a gente pega muito no consultório? 35 anos. Ah, doutora, eu não sei se eu quero engravidar agora. Dá para eu esperar mais um pouco? Como é que eu faço? Então, a gente pode fazer uma avaliação dessa contagem dos folículos antrais, a parte hormonal, para dizer, não, tá tranquilo, dá para esperar mais um pouco, ou não, sua reserva já está baixa, você tem que correr contra o tempo. Correr logo. E Marina, quando foi que bateu em você aquela vontade assim, eu quero ser mãe? É complicado, porque assim, não tem uma data certa que eu possa te dizer, mas assim, de uma hora para outra no meu relacionamento, a gente estava noivo ainda, já veio assim muito forte em mim essa vontade de ser mãe. Eu queria casar grávida, né? Até ressaltando por que eu demorei tanto tempo para procurar um especialista. Eu estava muito acima do peso. E isso também é um fator de risco. Aí me orientaram depois que eu passei um ano tentando, eu fui numa médica normal e ela me orientou a emagrecer para ter uma gestação mais saudável. Então aí eu fiz uma bariátrica, perdi 40 quilos e aí voltei a tentar. Então, dessa data que eu voltei a tentar, aí não foram mais 3 anos, aí já foi mais um ano. Aí foi quando eu, não consegui, vamos procurar um especialista. Aí rodamos para encontrar uma especialista de qualidade e aí depois começamos a investigação. E aí você engravidou com quantos anos? Eu engravidei com 33. 33. Idade Uma boa, idade né? confortável, né? Eu engravidei com 28. Poxa. Eu passei por esse processo, tentei um ano, não consegui normal. Eu tenho ovários policísticos, aí fui para indução com o medicamento e aí consegui com um mês.
Agora, essa questão das idades... E meu filho hoje está com 8 anos, gente. Um beijo, Bernardinho. É importante ter um cuidado, porque eu tenho uma amiga minha que ela, com 26 anos, ela tinha erva baixa. Pode acontecer isso, né, doutora? Pode acontecer, independente da idade. Jovem, mas... E é fator genético? Menopausa precoce. A gente vê muita paciente com 30, 35 anos entrando em menopausa, já sem produção de óvulos, né? Causa genética. Bom, falamos de reprodução natural, digamos assim. E o que é realmente a reprodução assistida? A reprodução assistida, você já entra aí todos os tratamentos que a medicina pode oferecer para essa mulher que está tentando engravidar e não está conseguindo. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de tratamento, que a indicação depende de cada caso, é muito individualizada, mas, a grosso modo, seria o coito programado, que é uma indução da ovulação, você acompanha por ultrassom a sua ovulação, o crescimento desses óvulos, e você vai orientar aquele período fértil, que é o período que ela vai namorar em casa. Então, o coito programado seria um tratamento. A inseminação intrauterina é outro tratamento. Na inseminação, o sêmen ele já é manipulado, já é melhorado no laboratório, e ele já é introduzido dentro do útero. E o terceiro tipo de tratamento, que é o mais complexo, é a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, no qual o próprio embrião ele é feito no laboratório. Então, o óvulo ele é retirado da mulher, o sêmen, o homem colhe o sêmen e injeta um dentro do outro no laboratório, e você gera um embrião no laboratório. Você já transfere para o útero da mulher um embrião. Nós temos um vídeo da Ideia Fértil que explica um pouco esse processo da fertilização in vitro, que é a chamada de FIV, né? Isso, para tentantes que é o bebê já são de tão proveta, íntimas. Vamos assistir esse vídeo. Assim que você menstruar, fazemos um primeiro ultrassom para ver se está tudo legal. A espessura do endométrio, o tamanho e o número dos folículos em cada ovário. Tudo isso para saber se você está apta a começar o ciclo. Só então, iniciamos o processo de estimulação dos folículos. Esse estímulo é feito com injeções diárias de FSH para que os folículos se desenvolvam. Serão cerca de 10 dias de estímulo. Esse crescimento será monitorado com vários exames de ultrassom a cada 2 dias, a partir do 6º dia do ciclo. Quando o maior dos folículos alcança 14 milímetros, entramos com um anti-hormônio que vai bloquear a sua hipófise. A partir desse momento, quem controla o seu ovário não é mais o seu corpo, e sim o seu médico. Quando a medida dos folículos alcança 18 milímetros, aplicamos o HCG para amadurecer os óvulos. Exatamente 36 horas depois, com a ajuda de um ultrassom, retiramos todo o conteúdo dos folículos, extraindo assim os óvulos. No laboratório, executamos o processo de fecundação in vitro, inserindo a carga genética do espermatozoide dentro do óvulo. Após 18 horas, verificamos se os óvulos foram fertilizados. E a partir daí, o embrião começa a se dividir. No 3º dia, quando o embrião está com aproximadamente 8 células, já é possível fazer a transferência. Em alguns casos, podemos esperar até o 5º dia, quando o embrião é chamado de blastocisto. Nesse estágio, o embrião já pode ser analisado geneticamente. No processo de transferência, também utilizamos a ajuda de um ultrassom para termos certeza de que iremos colocar o embrião no local adequado. O teste de gravidez é feito em aproximadamente 12 dias. Até lá, juntos, ficamos com a esperança de que nossos esforços deem frutos e você consiga o seu positivo, iniciando uma nova etapa na sua vida. Gente, olha estes dados. Nos últimos 40 anos, cerca de 8 milhões de pessoas foram geradas por este procedimento, segundo dados divulgados no Congresso de Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. No Brasil, o número de ciclos de fertilização in vitro teve crescimento de 168% no período de 2011 a 2017, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Doutora, números altíssimos. Por que isso? Primeiro, idade, como as mulheres estão retardando muito a gravidez, elas vão desenvolvendo patologias que não são comuns em mulheres mais jovens, né?
Então, se eu deixo para engravidar com 38, 39 anos, a chance de eu ter um mioma é muito maior. A chance de eu ter endometriose é muito maior. Meus óvulos já vão estar reduzidos. A qualidade dos meus óvulos já vai estar reduzida. Então, você vai adquirindo patologias que vão dificultar a sua gravidez, o que não ocorre em mulheres jovens, né? Então, isso é um fator que vem contando muito para esse aumento do número de tratamentos. É a idade que a mulher está querendo realmente engravidar. E com relação aos métodos de reprodução assistida, existe uma ordem? Ou você já pode logo passar, se eu quiser fazer logo uma FIV, eu vou Tem logo? uma ordem. O coito programado é o mais simples, inseminação intermediária, fertilização in vitro é o mais complexo. Então, a depender de cada caso, tem problemas de saúde que indicam de cara a fertilização in vitro, né? A mulher que tem as duas trompas obstruídas, ela não consegue gravidez. Com esses 2 tratamentos mais simples, ela já tem que ir direto para a fertilização in vitro. Então, a depender do caso, você já pode sim partir para uma FIV, a depender do seu problema. Mas, habitualmente, sendo um problema mais suave, vamos dizer assim, você começa pelo tratamento mais simples. E se não for engravidando, é que você vai subindo os degraus. Marina, quando você criou o blog, qual era a sua intenção? Você acredita que essa troca de experiências que permite assim, o meio virtual ajuda as mulheres que estão nesse processo? Sim, muito. Essa rede de apoio que eu descobri dentro da internet para as mulheres que estão tentando engravidar é fundamental. Porque assim, no nosso dia a dia a gente acaba não conversando sobre isso. Eu tinha pessoas dentro de minha família que passaram por tratamentos para engravidar e que não conversavam e que eu não sabia. E que eu só vim saber depois quando eu estava passando por isso. Por que você acha que as pessoas escondem isso? Existe aquele mito de mal olhado, não vai vingar se você contar, a pessoa só quer... Não fala antes dos 3 meses que dá azar. Exatamente. E eu não acredito muito nisso, não. Respeito quem acredita, mas eu, quando acabei de receber meu positivo, contei para todo mundo, porque eu estava tão feliz com isso. Estão querendo. Mas eu acho, doutora, que fala para não contar, não é nem... É porque como esses 3 primeiros meses são mais delicados, a probabilidade de perder é maior, né? A chance de aborto espontâneo é muito maior até 12 semanas, né? São os 3 primeiros meses. Então, acho que tem muita gente que prefere não contar, porque se tiver um aborto, aí vai ficar todo mundo, e aí, cadê? Perdi. Então, geralmente... Né? Mulher também. E aí ela tem que explicar tudo várias vezes para várias pessoas, então, geralmente as pessoas guardam mais. Passou das 12 semanas, a chance de perder é muito menor, então aí já libera para contar para todo mundo. Mas aí Marina correu logo para contar? No primeiro dia. Assim, nas redes sociais a gente tem esse apoio, a gente troca muito essa informação. É um universo completamente diferente do que eu vivia antes, esse mundo de tentantes. Existem os termos que a gente usa dentro desse universo. A menstruação é tida como a monstra, então a monstra chegou, poxa, a gente não conseguiu esse mês, vamos começar tudo de novo. Então tem toda uma rede de família mesmo. Sim. Ali, de pessoas que dividem os problemas, as dificuldades, as dicas. Um apoiando o outro, né? Sim, lógico. E o estímulo, né? Poxa, você está tendo dificuldade, procure logo um especialista, porque ninguém me disse isso no começo, né? Uhum. Então é importante hoje esse universo de apoio que a gente tem, é um acesso à informação, né? Para a gente poder correr atrás o quanto antes para poder ter o nosso filho. A gente falou de perder, né? Quanto tempo depois, uma mulher que passou por um aborto, fez um processo todo, mas aí a criança não ficou no útero, abortou, tem que esperar para reiniciar o processo? No caso de uma gravidez bioquímica, né, que o embrião ele se forma, ele chega a implantar, mas ele não se desenvolve, ele vai sair junto com a menstruação do próximo ciclo, né, é absorvido ali, então não tem nenhum resguardo. Ela já pode engravidar no mês subsequente. Se você tem abortos, vamos dizer assim, maiores, né, de 3 meses, né, com embriões já formados, e talvez se você fizer até uma curetagem, precisou fazer uma curetagem, aí a gente orienta que espere um pouquinho para o organismo voltar a estaca zero, esperar aí uns 2 meses, 3 meses, ela já pode engravidar novamente. Joia. E a gente fala às vezes o seguinte, tentou, ficou tenso, não conseguiu, aí de repente quando relaxou, então adotou uma criança, engravidou. Você conhece caso assim? Olha, eu conheço, mas na verdade nós do mundo de tentantes, é a coisa que a gente mais odeia escutar. Relaxa que você vai engravidar. Pô, você tá ali suando tanto, fazendo Parece tudo. Parece que tá minimizando o seu esforço. E não é só isso, porque, por exemplo, todo mundo dizia pra mim, dentro da minha família, que já sabia que eu e meu marido, a gente estava tentando engravidar, a pessoa falava assim, na hora certa vai vir, não, você tá muito ansiosa, quando você parar com essa ansiedade, você vai engravidar. E não era, eu tinha um problema fisiológico, que eu precisei de tratamento, e aí com o tratamento, sim,
A gente já detectou o problema, já está fazendo tratamento, então vamos buscar alguns meios para relaxar, principalmente no período que ele falou no vídeo. Período de 12 dias depois para fazer o teste. Esse é o pior período de todos. Que a ansiedade está à flor da pele. Você não sabe se vingou, se deu certo, se não foi, se você está grávida. Parece uma eternidade. A gente dizia assim, vai chegar o fim do ano, mas não vai chegar aos 12 dias, né? Então, nesse momento, para mim, é que eu acho que a pessoa que está tentando engravidar tem que procurar alguns meios para relaxar, ou uma viagem, ou um filme, o que relaxar aquela família. A opção de relaxamento. Exato. Com o casal, que é importante, né? As pessoas estão juntas. Exato. Poder... Nesse momento, eu acho importante, mas antes de você detectar um problema, é complicado você correr ouvir atrás. isso. É esperar o prazo que a doutora falou, um ano, não conseguiu, corre atrás. Tem mais de 35, 6 meses. E você não saia daí, porque não seja ansioso, nosso intervalo é rapidinho, a gente vai e volta com mais ponto de vista para vocês. Voltamos com um ponto de vista falando sobre reprodução humana e infertilidade. Vamos falar do universo masculino? Bora falar sobre eles? 7 curiosidades que talvez você não saiba sobre espermatozoides. O vídeo é do canal Mega Curioso. Sete fatos que você ainda não sabia sobre o espermatozoide. A quantidade e a qualidade do sêmen tem influência direta da alimentação que o homem possui. Para você ter uma ideia, comer peixes faz com que seus espermatozoides sejam muito mais saudáveis. A vitamina C, a vitamina E, o zinco e o ácido fólico também são responsáveis por produzir células mais ágeis e capazes de perfurar o óvulo com mais facilidade. Como você imagina que seja um espermatozoide? Você tem aquela imagem tradicional de uma cabeça oval e uma cauda, tipo um girino. Mas você sabia que essas células bonitinhas correspondem a apenas 1/3 do total? A grande maioria dos espermatozoides é bem desengonçada, com 2 cabeças ou caudas curtas, por exemplo. Já na natureza, os espermatozoides são ainda mais estranhos. Para você ter uma ideia, no besouro, eles sempre andam em pares ou em grupos. Existem grupos de até 100 espermatozoides. Ou seja, não tem essa de cada um por si, como nos humanos. Outro espermatozoide estranho é o da topeira, já que menos de 1% do seu total é capaz de nadar em direção ao óvulo. O espermatozoide foi descoberto em 1677 por um holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek. O cara vendia tecidos e era cientista nas horas vagas. Ele também construía microscópios e foi com a ajuda de uma invenção própria que ele viu o que chamou de animais minúsculos parecidos com enguias em seu esperma. A fecundação só foi compreendida em 1879. Antes disso, alguns cientistas achavam que os espermatozoides carregavam mini-humanos dentro da sua cabeça e a mulher servia apenas como uma espécie de forno para o filho nascer. Que os espermatozoides são bons nadadores, todo mundo já sabe. Mas você faz ideia de como eles adivinham em qual direção devem seguir? A progesterona, que é um hormônio feminino, se comunica com uma proteína chamada Caspr do espermatozoide como uma espécie de ímã. Os homens com vozes grossas são os que mais chamam a atenção, não é mesmo? Só que muita gente acha que isso pode ter alguma ligação com a virilidade do cara, e não é bem assim que funciona. A voz mais grave é o resultado de uma concentração maior de testosterona, só que isso pode prejudicar a produção do esperma. Olha só, e eu trago mais dados. De acordo com a matéria da BBC do Brasil aqui, de maio deste ano, estudos estimam que 50% dos casos de infertilidade conjugal, que afetam cerca de 48 milhões de pessoas no mundo inteiro, tenham algum problema na causa masculina, que a gente estava conversando, né, doutora? Então, vão aliviando aí, achando que o problema é só com a mulher, não está correto. E ainda segundo esses estudos, a qualidade média do sêmen dos homens de todo o mundo vem caindo, pelo menos desde a década de 1930. Não há informações conclusivas sobre as causas, mas acho que suspeitam de uso de álcool, dos cigarros, pesticidas, solventes e recipientes plásticos. Olha só, então confirma aquela questão que não dá para poder... Eu tenho mais outros dados aqui ainda. Okay? Aqui no Brasil, um estudo feito pela bióloga Anne Ropelli, da Universidade Estadual de Campinas, mostrou que a concentração seminal caiu de 86,4 milhões de espermatozoides por mililitro para
no período de 88 a 95, para 48,32 milhões de 2011 para 2016. Aí ela coloca o seguinte, que isso ainda pela Organização Mundial de Saúde, está dentro do limite, mas é uma queda bastante expressiva. Inclusive, o parâmetro de normalidade que a gente considerava, que era acima de 20 milhões de espermatozoides por ml, ele caiu para 15 milhões recentemente, tem uns 3 anos mais ou menos. Então, até o parâmetro de normalidade para a gente está caindo. 15 milhões hoje a gente já considera normal. E esse 50% que você falou de envolvimento de causa masculina bate justamente com os 30% que é só problema no homem e 20% que tem problema no homem e na mulher. Então, 50% das causas de infertilidade tem a participação do homem. Então, infertilidade, o paciente chega no consultório, eu vim fazer meus exames, espermograma. Meu marido já tem um filho de 10 anos de outro relacionamento. Sim, tem que fazer o espermograma. Né? Não tem, eles tentam fugir de todas as formas. Eu já tenho um filho, eu não tenho problema. Não tem jeito, é o casal. O homem tem que fazer o espermograma. E quais são as causas no homem de infertilidade? Aí, a principal causa de infertilidade masculina é a varicocele, é a mais frequente, né? A varicocele são veias dilatadas no testículo, então isso causa o aquecimento do testículo e prejudica a fabricação dos espermatozoides. É a causa número 1 de problema masculino. E qual o tratamento? Geralmente você tem que fazer cirurgia. Na maioria das vezes, a varicocele ela sendo bilateral dos dois lados, e o sêmen está ruim, o espermograma viu que está alterado, o urologista geralmente ele faz a cirurgia para ver se obtém uma melhora nessa qualidade desse sêmen. No seu blog, Marina, você percebe esse peso também nas mulheres com relação ao não conseguir engravidar? Que elas sofrem da sociedade, a gente percebe, mas da própria mulher? Sim, existe uma cobrança interna muito grande, né? Principalmente quando você vai vendo outras pessoas no seu ciclo social engravidando e você não. E o homem sempre acha que com ele está tudo bem. Ele não precisa se submeter, porque assim, se ele está funcionando na hora do vamos ver, então ele acha que ali é suficiente para poder... que não tem a ver com não tem nada a ver com a outra. É fisiológico, né? O problema. E eles se negam muitas vezes fazer pequenos exames. Eu lembro que o meu marido teve que fazer alguns, não foi só o espermograma. Ele fez acho que uns 13 espermogramas, fez ultrassom do saco, fez alguns genéticos também, porque, de sangue, né? Então a gente fez uma investigação completa. E meu marido, ele foi assim, muito participativo no tratamento. E muitas das minhas seguidoras relatam que os maridos, elas não querem nem chegar junto na clínica, não querem ir. E aí elas falam assim, às vezes, eu vou comprar uma vitamina e vou dar para o meu marido dar escondido. Já teve leitora que me falou que vai fazer isso, que vai pegar a vitamina, vai botar no café do marido, porque ele se nega a fazer qualquer tipo de exame. Não precisa abrir a cabeça, gente. É complicado. Né? Eles têm que se cuidar pela saúde deles mesmos, porque está cuidando de si próprio, e na relação, porque a relação é o casal, não é? Então não existe isso. E para preservar a fertilidade, o que a mulher precisa fazer, doutora? Hoje em dia, a gente disponibiliza a vitrificação de óvulos, né, que seria o congelamento de óvulos. Então, a mulher que está com 35 anos, ela está sem parceiro ainda, não sabe se vai casar quando e agora, eu quero ter meu filho. Então, as clínicas já oferecem esse procedimento de vitrificar seus óvulos, de preservar, né, a sua fertilidade. Outras mulheres que também têm um filho, mas talvez eu queira o segundo, mas eu não sei se eu vou querer, estou em dúvida. Congele, deixe seu óvulo congelado, depois você decide, né? Ou sou até casada agora, mas eu quero ainda me pós-graduar, eu estou no meio de uma pós-graduação, não é o momento de eu engravidar agora, mesmo sendo casada. Congela, né? É um procedimento caro, varia em torno de quanto, mais ou menos? A vitrificação de óvulos em si, que é a preservação da fertilidade, é um procedimento que hoje sai mais ou menos em torno de 6 a 7 mil reais a parte da clínica, mais as medicações que você vai comprar nas farmácias, né? Que aí é variável, depende do seu caso. Então, hoje em dia, não é um tratamento tão caro como às vezes a gente imagina que é mais que isso, né? E hoje você tem também... E para manter os óvulos congelados? Congelados. E quando você faz esse congelamento, você já tem direito a 1 ano de manutenção desse óvulo congelado. Se você não utilizar ele até 1 ano, aí a partir daí você paga em torno de R$1.000 por ano para que ele continue ali
guardadinho. E tem um prazo desse congelamento? Por exemplo, congelei este ano, até quando eu tenho que colocar? Não tem prazo, não tem prazo. Você pode usar no momento que você achar adequado. Mas e para a mulher, por exemplo? Eu tô com 36 anos, digamos que eu congelei esse ano, teria que ser melhor até os 40 eu implantar? Para implantar no útero. Aí não tem mais idade. Você sendo saudável, você não tem hipertensão, você não tem mioma, seu útero, né, é saudável, não há problema em você engravidar com 42, 43, usando esse óvulo que foi congelado aos 36. Que a idade do óvulo ela vai estar paralisada ali em 36, então um óvulo jovem. Então, no caso, a casinha, que seria o útero, não teria problema de você ter 42, 43. Desde quando você é uma mulher saudável que você né? não tem... Não tem nenhuma patologia. Perfeito. Marina, pretende ter outro filho? A gente estava falando um pouco mais cedo sobre isso. Eu sempre achei importante ter 2 filhos, né? Meus irmãos são muito importantes na minha vida e eu acho que minha filha merece ter os irmãos dela, né? Ter essa experiência. Porém, hoje em dia, com essa vida que a gente leva, de eventos, a questão de violência, de segurança, de tudo que logo o nosso universo, a gente começa a ficar um pouco com o pé atrás. E eu estava conversando com a doutora Simone sobre justamente essa possibilidade de fazer esse congelamento para no dia que eu tiver certeza, agora eu realmente quero ter um segundo filho. A gente está prevenida, né? Que isso é importante. A gente não pode deixar para tomar essas decisões só na hora que a gente quer. Tem que fazer uma prevenção mesmo. Até mesmo porque é melhor congelar até os 35 anos, que é a idade boa do óvulo, né? Então, eu tô com 36, eu já tenho que correr, corra Lola, se quiser, é agora. Mas eu penso isso também. Bora de quiz? Um quiz rapidinho, eu vou fazer umas perguntas e a doutora vai dizer... Não, vou perguntar para a Marina vai dizer se é mito ou se é verdade e a doutora diz o porquê. Vai ser melhor assim. Vamos lá. A obesidade é um fator que contribui para a infertilidade, verdade ou mito? Essa é fácil para mim, é verdade. Verdade, né, doutora? A infertilidade, a obesidade, ela leva à infertilidade por vários fatores, né? Alterações hormonais, né? Uma mulher que, para engravidar acima do peso, já é mais difícil. E se ela engravida acima do peso, as complicações durante a gravidez são muito maiores, né? De pré-eclâmpsia na gravidez, diabetes na gravidez. Então, fazer o que Marina fez, né? Chegar no seu peso ideal para poder engravidar, realmente seria o melhor, né? Perfeito. Acima dos 40 anos de idade, as chances de engravidar são menores. Verdade. Por quê, Super doutora? verdade. Acima dos 40 anos, os seus óvulos eles já estão diminuídos em quantidade, eles já têm uma qualidade pior. E a chance de gravidez de mulheres acima de 40 anos, de forma espontânea, mesmo com tratamento, ela chega em torno de 10%, a depender do caso, até 5%. Então, a chance de gravidez baixa mesmo. Às vezes assusta um pouco quando a gente fala. Por isso a gente fala 40 anos é o divisor. É o divisor. As mulheres às vezes não entendem, mas a chance de gravidez pode chegar a 10, 5%. Né, gente? Não tem. Tomar anticoncepcional sem interrupção causa dificuldade para engravidar. Eu acho que é falso. Doutora? É mito. Mito. A menstruação, ela não você não precisa, as pessoas têm essa ideia, eu preciso menstruar todo mês, o fisiológico é o menstruar todo mês, e não é o contrário, o fisiológico é você não menstruar. Né? A mulher ela foi feita para engravidar. Como é que era antigamente? Você engravidava, ficava 9 meses grávida sem menstruar, geralmente 6 meses pós-parto amamentando sem menstruar, e geralmente a mulher emendava em outra gravidez. Então a mulher ela não foi feita para menstruar, né? Ela foi feita para não menstruar, não é isso? E para a gente finalizar, a pílula do dia seguinte interfere na fertilidade da mulher? Infelizmente sim, né? Você bloqueia a parte dos hormônios que vai poder permitir que a fecundação ocorra. Então, tá uma doutora essa menina. Tá, tô falando. Então, doutora. A paciente dela sair craque. A pílula do dia seguinte, ela evita aquela gravidez naquele momento que você tomou ela, né? Ela tem uma chance de falha, não é 100%, mas ela seria um método contraceptivo. Mas se você quiser engravidar no outro mês, ela não vai interferir sua gravidez futura, não. Ela não vai lhe prejudicar, só no mês que você toma. Perfeito. A gente está chegando no finalzinho do programa. Doutora, eu vou pedir só para você dizer, se fosse dar uma dica para uma pessoa que está tentando engravidar, qual seria a principal? O que fazer nesse momento agora? Está tentando e não está conseguindo. E não está conseguindo. Eu acho que o mais importante é a pessoa se conscientizar que até 1 ano de tentativa é normal, mas passou disso, procure um especialista. Se você tem mais de 35 anos, espere apenas 6 meses, não conseguiu engravidar, procure um especialista.
E não dar ouvidos às pessoas, as famílias falam muito isso que a gente comentou aqui. Relaxe, no momento certo vai vir, você não está engravidando porque você está muito ansiosa, né? Faça uma viagem. Não é bem assim, às vezes você tem um problema mesmo, você precisa tratar esse problema. Então, eu acho que buscar a ajuda de um médico, de um especialista, conversar, fazer uma avaliação, né? Se você tem mais de 35 anos, está sem parceiro, não sabe se quer engravidar agora, pense na possibilidade de preservar sua fertilidade, de congelar seus óvulos, para que no momento futuro você decida, toma a decisão, né, consciente, porque a gente vê muito na prática, quando decide engravidar, às vezes já é tarde demais. Marina, em uma palavra, o que significou ser mãe para você? Tudo. Mudou minha vida completamente, uma palavra só, né? Já foi. Tudo. Impossível, é impossível. Mudou, era o meu maior sonho e hoje eu sou uma pessoa realizada. Minha filha é a melhor coisa que aconteceu no meu mundo. Se eu tivesse que passar por esses tratamentos 1000 vezes, ia valer a pena, porque é uma realização que não tem explicação para quem não passou por isso. Maravilha. Obrigada pela participação de vocês. Espero tê-las de novo aqui no programa. E você, até o próximo Ponto de Vista.